Essa é a afirmação do Paulo. Eu oro para que todos se tornem como eu. Ele vai se defendendo 6 vezes diante do rei, diante das pessoas. E ele vai falar isso. Eu oro, né, para que todos se tornem como eu. Vamos ler junto aqui, Atos 26, vamos lá? Então, a Agripa disse a Paulo: você acha que em tão pouco tempo pode convencer-me a tornar-me cristão? Paulo respondeu: em pouco ou em muito, peço a Deus que não apenas tu, mas todos que hoje me ouvem se tornem como eu, menos estas algemas. Amém. Irmãos, a luva foi criada, tem formato de mão, certo? A luva. Não adianta buscar em outro lugar. E só Deus pode te capacitar. Irmãos, essa ilustração foi muito importante para mim. Tem uma criança e um adulto. Uma criança nunca não entende o mundo dos adultos. Por exemplo, eu já vi criança falar: tio, pastor, se você está com fome, é só abrir a geladeira e comer. Por que meu pai fica tão preocupado com leite? É só pegar na geladeira. Criança jamais vai entender a preocupação do pai, da mãe. Criança jamais vai se preocupar com aluguel, boleto para pagar. Né? Já vi várias crianças. Eu não quero ir para dentista. Cirurgia não. O meu filho também fez cirurgia aqui no nariz, carne esponjosa e tal. Porque adulto sabe que é necessário. Criança não vai entender adulto. Mas, irmãos, adulto entende a criança, não é verdade? Por quê? Porque já passou por isso. Já passou pela fase de criança. Então, o adulto vai entender quando o menino tem 13, 14 anos, começa a nascer espinha, eita, vai complicar agora. Por que eu estou falando tudo isso? Irmãos, uma pessoa carnal jamais vai entender um espiritual. Está entendendo? Mas um espiritual, alguém que já aceitou Jesus Cristo como seu Senhor Salvador, ele consegue entender quem é carnal, quem ainda não aceitou Cristo no coração. Na verdade, é isso que eu estou fazendo ultimamente. Em todas as pessoas por dentro, eu fico pensando: essa pessoa é salva ou não? Tem Cristo ou não? Veja com essa ótica seus filhos, sua filha, seus pais. Paulo, ele fala aqui, né? 1 Pedro, capítulo 3, 15. Vamos ler junto? Vamos lá? Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Embaixo também, o que as pessoas pensam de você não significa nada. Mas o que elas pensam de Jesus por causa da sua vida significa tudo. Amém, irmãos? Não importa o que eles pensam de você, mas como eles vão entender Cristo através de você, isso é tudo. Isso é tudo. Você foi mãe, pai, amigo de alguém, mas nunca, assim, não precisa falar às vezes. Claro, às vezes tem que falar. Através da sua vida, pessoas não perceberem que você tem Cristo, né? Tem alguma coisa errada. 1 Pedro foi escrita na fase em que as pessoas estavam passando por muita dificuldade, perseguição. Mas eles tinham alegria, cristãos, sorriso. Então Pedro fala aqui: estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhe pedir a razão da esperança. Ei, por que você está tão alegre? Por que você está tão feliz? Você perdeu tudo. Porque tem Cristo aqui. Diz que o dono da empresa Coca-Cola, CEO, o cara um dia disse que ele falou assim: nas minhas veias corre Coca-Cola e não sangue. Ele falou que o sonho dele é: eu quero que todos, pelo menos uma vez, experimentem Coca-Cola. Esse é o sonho dele. Podemos dizer também que nossas veias corre sangue de Jesus Cristo, irmãos. Salvação, conversão de apóstolo Paulo.
aparece 3 vezes no livro de Atos. Atos 9, Atos 22, Atos 26. Irmãos, quando a Bíblia cita 3 vezes, mesma história, quando Jesus fala, em verdade, em verdade, em verdade, vos digo, é porque é muito importante. Apareceu 3 vezes. Então, Atos 9, conta a história da conversão. Atos 22, 26. Final do livro de Atos é a defesa de apóstolo Paulo. Paulo diante de reis, juízes, Félix, Festo, Agripa, ele vai se defender, né? Eu não sou culpado, sabe? E dessas vezes, 6 vezes que ele vai se defender, ele vai falar a mesma história da sua conversão. Ele vai falando, como foi minha conversão? Interessante também, ele usa, por exemplo, capítulo 21, tem uma multidão querendo matar o Paulo. Tinha mais de 40 pessoas, não comiam, não bebiam, até matar o Paulo. Então, olha a situação do Paulo. Paulo está diante dessas pessoas, ele começa a falar em grego. Então, os gregos, é como se fosse em inglês hoje. Nossa, que cara culto. Aí no meio, ele começa a falar hebraico. Aí os judeus, calma aí. Hebraico, estou ouvindo isso. E depois Paulo começa a falar aramaico, em 3 línguas. Então Paulo está usando todo o seu conhecimento, toda a sua experiência, e melhor ainda, toda vez que ele tem que se defender, ele não faz assim, gente, eu não sou culpado, eu não fiz isso, não é isso. Ele vai falar, eu aceitei Jesus Cristo, Jesus mudou minha vida. Irmãos, eu quero terminar minha vida assim, como o apóstolo Paulo. Pregar, falar do que Jesus fez na minha vida. E testemunho do nosso irmão Paulo, resumindo mais ou menos assim, o que eu era antes de receber Jesus Cristo, antes da salvação, como eu era, momento da salvação e depois da salvação. Então, ele fala aqui, sou judeu, gente, eu sou judeu igual vocês. Eu cresci nessa cidade, Jerusalém. E eu fiz estudo, na época era tipo PhD, Gamaliel. E eu tinha dedicação para a obra de Deus. Isso que o apóstolo Paulo fala. Eu era igual vocês. Eu tinha esforço, dedicação. Porém, minha justiça não era como Deus queria. Vamos ler junto Romanos 10, 2 e 3. Vamos ler junto? Vamos lá? Pois posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Paulo tinha esforço, buscava agradar a Deus, mas do seu modo. Perseguindo cristãos, fazendo jejum, fazendo oferta. Mas não era uma justiça que agradava a Deus. Não era isso. E Atos 22, 6 até 8, ele vai repetir essa história por volta de meio-dia. De repente, uma forte luz brilhou, eu caí. E olha que interessante, Paulo estava perseguindo os cristãos e Jesus fala, Saulo, Saulo, porque você está me perseguindo. Testemunho de Paulo, eu era assim, mas do nada, de repente, Jesus veio e me encontrou. Essa é a graça. Essa é a graça de Deus. Não é porque eu fiz isso, não é porque fiz oferta, não é porque não faltei no culto, não é oração matinal, não é nada disso. Jesus veio, apareceu. Paulo,
Jesus encontrou apóstolo Paulo. Então, irmãos, o fato de a gente estar aqui, louvar a Deus, de estar ouvindo a palavra de Deus, isso é bênção de Deus. Tanta gente que nunca tiveram chance de ouvir o Evangelho. Tem gente que ouve, mas não consegue acreditar. Jesus veio ao nosso encontro. Por isso que Romanos, vamos ler junto? Romanos 5, vamos lá? Quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte do seu Filho. Quando ainda era fraco, quando era pecador, quando ainda éramos inimigos de Deus, só falava mal de Deus, Deus morreu por nós. Eu estava estudando, para concluir livros de Atos, eu estava refletindo, irmãos, como as pessoas receberam salvação no livro de Atos? Há alguns meios de receber salvação. O meio mais comum foi a pregação, Bíblia. Começa Atos 2, Pedro prega, arrependam-se, creia no Senhor Jesus Cristo. Ele pregou e houve conversão de 3.000 pessoas. Atos 10, Pedro prega para Cornélio. A Bíblia fala que enquanto ouvia a palavra de Deus, o Espírito Santo desceu, eles falaram e tiveram dom de língua. Primeira conversão na Europa, a Lídia, Espírito Santo abre o coração e a Lídia recebeu o Evangelho. Então, irmãos, é tão importante a gente ler a palavra de Deus, sabe? Amém? Tem que ler a palavra de Deus. Todas as pessoas que Deus escolheu, eu vi, tem sede da palavra de Deus, começa a ler. O outro meio foi milagre, levantar o coxo, ressuscitar morto, né? E também experiência extraordinária. Assim como Paulo, lembra aquele carcereiro em Filipe? Houve terremoto, e ele viu que todo mundo fugiu. Eu vou me matar. E Paulo falou, não, estamos aqui. Ele foi salvo, né, através da experiência extraordinária. Então, há essas formas de você receber salvação, diferente, né? Deus não usa um jeito igual para todos. Deus usa diferentes meios para salvar, né? Mas tem que ter arrependimento e fé em Cristo Jesus. E para concluir, Paulo fala aqui, né? Qual foi o propósito de Deus depois de aceitar Jesus Cristo? Vamos ler junto aqui, Atos 26. Irmãos, isso daqui, Paulo teve aquela visão, luz forte, e Jesus falou para ele, só está registrado aqui, nenhum outro lugar, o que Jesus falou para ele. Então vamos ler junto, vamos lá? Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, aos quais eu envio para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Olha que interessante, Jesus falou para ele, eu vou mandar, você vai ser meu testemunho, para abrir os olhos. Se tiver alguém que não conhece Cristo, essa tem que ser a nossa oração. Deus, abre os olhos dessa pessoa. Aqui, ó. Luva sozinha não vai fazer nada. Nunca vai mudar. Criança nunca vai entender o mundo do adulto. Um carnal nunca vai entender espiritual. Outro meio, outro jeito de a gente reconhecer se a pessoa é salva ou não é pelos frutos. Pelos frutos. Então, meus amados,
Que tipo de fruto você tem dado depois de crer em Jesus Cristo? Eu estava preparando a palavra de Deus de hoje, eu fiquei pensando, Deus, como é que o Paulo suportou as tantas tribulações? Ele foi apedrejado, perseguido. Irmão, você já pensou, se tiver 40 pessoas querendo matar você, não vou comer nem beber, até matar o Marcos. Eu não vou conseguir dormir, não. Você vai conseguir dormir? Como é que Paulo conseguiu suportar tantas tribulações e ainda ele não tem medo de morrer? Eu orei para Deus, como Paulo conseguiu? Aí Deus me deu esse versículo. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus sabe. Foi arrebatado ao... Irmãos, Paulo conheceu o céu. Isso mudou tudo. Paulo conheceu essa realidade. Realmente há vida eterna, céu e inferno. Então ele está querendo alertar. Irmãos, nossa vida aqui na Terra, 68 anos, isso aqui nada. Comparando com a eternidade. Amém? É infinito nossa vida. Aqui é nada. Então, para Paulo, morrer é lucro. Amém? Morrer é lucro. Posso morrer rapidinho, isso aí. Mas eu preciso salvar gente, pessoas. Então, vamos pregar. Né? Vamos pregar esse evangelho para as pessoas. Resgatar muita gente em nome de Jesus. Amém, irmãos?